A guerra na Ucrânia entra em um novo capítulo cheio de reviravoltas estratégicas e movimentações que podem redefinir o futuro do conflito. Enquanto o mundo observa a cada passo, uma pergunta ecoa: até onde vai a ousadia de Kiev, e como Moscou vai reagir aos seus últimos fracassos? Imagina só a cena: o presidente Volodymyr Zelensky, em plena região reconquistada das mãos russas, recebido por uma multidão eufórica que celebra a liberdade. Não é só um gesto simbólico, é uma mensagem clara para o Kremlin. E não para por aí, drones ucranianos seguem atingindo alvos críticos na Rússia, desmontando a narrativa de invencibilidade de Putin. Cada operação bem-sucedida, cada cidade libertada, cada infraestrutura inimiga destruída é um golpe na moral das tropas invasoras. Mas onde exatamente as forças ucranianas estão concentrando sua contraofensiva? Quais são os próximos passos que podem virar o jogo de vez? Enquanto isso, nos bastidores da política internacional, um encontro histórico pode estar se desenhando. Não é segredo que a Casa Branca não descarta a possibilidade de Zelensky aparecer em solo americano, mais precisamente no Alasca, onde uma reunião entre Donald Trump e Vladimir Putin está sendo planejada. Fontes próximas ao governo confirmam: as conversas estão avançadas, embora nada extraoficial. Tudo é possível, admite um alto funcionário, enquanto o mundo especula: será que esse encontro trilateral poderia ser o pontapé inicial para um acordo de paz? Ou apenas mais uma jogada de xadrez geopolítico? Mas as negociações não se limitam a bastidores. Em Londres, representantes dos Estados Unidos, Europa e Ucrânia se reuniram por horas em discussões intensas, buscando uma saída para o conflito antes do encontro Trump-Putin. O vice-presidente americano, J.D. Vance, está à frente de um plano alternativo de paz que rejeita categoricamente as condições impostas por Moscou, especialmente a exigência de que Kiev abandone territórios ocupados em troca de um cessar-fogo. A mensagem é clara: qualquer concessão ucraniana deve vir acompanhada de garantias sólidas de segurança, incluindo a tão sonhada adesão à OTAN. E a Europa não fica para trás. Líderes de potências como Reino Unido, França, Alemanha e Polônia já sinalizaram apoio total aos esforços americanos, reafirmando seu compromisso não só com o diálogo diplomático, mas com o envio contínuo de armamentos e recursos financeiros para a Ucrânia. A paz justa e duradoura só será possível se a Rússia entender que sua agressão não será recompensada, declararam em uníssono. Zelensky, por sua vez, não poupou elogios à iniciativa, reforçando que o fim da guerra deve ser justo e que a comunidade internacional não pode fechar os olhos para as ameaças à segurança europeia. Mas enquanto a diplomacia avança, o campo de batalha segue quente. Mais uma vez, a Rússia lançou uma enxurrada de drones contra alvos civis e militares ucranianos, mais de 100 aparelhos de diferentes tipos, atingindo 12 localidades em regiões como Dnipropetrovsk, Kharkiv e Sumy. Em Sinelnikovo, uma estação ferroviária foi reduzida a escombros, paralisando o tráfego de trem. Já em Sumy, a administração regional foi alvo de mais um ataque, numa clara tentativa de semear o terror entre a população. O objetivo é intimidar, denuncia Oleg Grigorov, chefe da administração local. Mas desta vez, graças a Deus, não houve vítimas. E a resposta ucraniana não demora. Drones de longo alcance voltaram a atingir o coração da indústria russa, desta vez numa refinaria de petróleo em Saratov. As imagens são impressionantes: explosões ensurdecedoras, chamas gigantescas e uma coluna de fumaça negra que se ergue no céu. Mais um golpe na máquina de guerra do Kremlin, que já sente o peso das sanções e das perdas logísticas. Enquanto isso, no alto comando russo, a purga continua. Desta vez, quem caiu em desgraça foi o general Alexander Lapin, comandante do Grupo de Tropas Norte, removido do cargo após uma série de fracassos retumbantes. Não é a primeira vez. Em 2022, ele já havia sido afastado por falhar na ofensiva de Krasny Lima, numa época em que até Ramzan Kadyrov, o leal a Putin, o criticou publicamente. Mas o que chama atenção agora é o rumor de que Lapin não só foi demitido, como pode ter sido expulso das Forças Armadas, seja por problemas de saúde, seja por pressão direta do Kremlin. Seria ele o novo bode expiatório para mascarar a incompetência generalizada? Ou será que, desta vez, até o poderoso Valery Gerasimo, chefe do Estado-Maior, está com os dias contados? Enquanto Moscou se debate em suas crises internas, as forças ucranianas seguem avançando. Na região de Sumy, tropas de elite do 33º Regimento de Assalto e do 24º Batalhão de Assalto libertaram completamente a vila de Bissalovka, eliminando 18 soldados inimigos no processo. O Instituto Americano para o Estudo da Guerra, ISW,
também destaca progressos significativos na direção de Kopisko, provando que, apesar dos desafios, a resistência ucraniana não dá sinais de esmorecimento. O que vem pela frente? Zelensky no Alasca poderia ser o prelúdio de um acordo histórico ou apenas mais uma manobra para ganhar tempo. Enquanto isso, a Rússia, acossada por derrotas e divisões internas, tenta se reerguer com ataques desesperados. Uma coisa é certa: cada dia que passa, o equilíbrio de forças se altera. E o mundo não pode tirar os olhos desse tabuleiro, onde cada movimento pode definir não só o futuro da Ucrânia, mas a ordem global nas próximas décadas. A ofensiva ucraniana não dá trégua e a região de Kharkiv é o palco onde a maré da guerra parece estar virando de vez. Nas últimas horas, as forças armadas da Ucrânia não apenas repeliram os ataques russos como avançaram com determinação a sudoeste de Kondrashovka, ameaçando flancos críticos ao norte de Kopisko. Mas não para por aí, relatórios de analistas militares confirmam que as tropas ucranianas também progrediram na mesma direção a partir de Radkovka, desestabilizando os planos do Kremlin de cercar a cidade. Cada metro conquistado aqui não é apenas território recuperado, é um golpe estratégico no coração logístico das forças invasoras. Enquanto isso, em Lugansk, a pressão ucraniana se intensifica. Unidades de elite têm redobrado os ataques sobre Svatov, um ponto nevrálgico para as linhas russas de abastecimento. Fontes como a agência TASS, geralmente alinhadas a Moscou, já confirmam a escalada. O analista militar Andrei Marosho, ligado ao grupo ZET, vai além. Segundo ele, Kiev está preparando uma cabeça de ponte na região, sinal claro de que uma nova ofensiva de grande escala pode estar a caminho. Se os russos pensavam que o inverno os salvaria, estão profundamente enganados. Mas o fracasso russo não se limita ao Nordeste. Na região de Donetsk, mais precisamente em Pokrovsk, uma operação de sabotagem planejada por Moscou terminou em desastre. Grupos de 150 combatentes foram enviados para semear o caos, destabilizar a população, forçar uma retirada ucraniana e replicar o que aconteceu em Selidovo. O resultado: 80% dos sabotadores foram eliminados antes mesmo de chegarem ao alvo. Dos 150 homens, cerca de 120 morreram em combate, os poucos sobreviventes, feridos ou dispersos, agora são caçados pelas forças ucranianas. O projeto Deep State é categórico: a missão falhou retumbantemente. Apesar de terem causado muitas dificuldades às defesas ucranianas, como admitem os próprios analistas, o objetivo central, tomar Pokrovsk, virou pó. E enquanto a Rússia sangra em dois frontes, outro conflito chacoalha o Oriente Médio. Desta vez, porém, a resistência vem de dentro de Israel. Milhares tomaram as ruas de Tel Aviv neste fim de semana em um protesto histórico contra a escalada de Netanyahu em Gaza. Não foram poucos, 100.000 vozes se uniram para exigir o fim imediato da guerra, a libertação dos reféns ainda nas mãos do Hamas desde outubro de 2023 e, numa virada surpreendente, um apelo direto a Donald Trump para intervir. Os manifestantes não querem mais sangue, nem mais ciclos de vingança. Segundo o governo israelense, pelo menos 20 dos 50 reféns ainda não resgatados seguem vivos. Cada dia sem ação é uma sentença de morte. A guerra não é um jogo de tabuleiro onde as peças se movem sem consequências. Cada avanço em Kharkiv, cada operação falha em Donetsk, cada grito nas ruas de Tel Aviv é um lembrete: o mundo não pode se dar ao luxo da indiferença. A história está sendo escrita agora e cabe a nós decidir de que lado ficaremos. Não é só sobre territórios ou tratados, é sobre quem nós somos quando tudo está em jogo. Fique atento. Compartilhe. A mudança começa quando mais pessoas se recusam a olhar para o lado. Até a próxima e que as notícias sejam de vitória, não de rendição.